Capitalismo não significa liberalismo. Esse vídeo dá sequência a um vídeo no qual eu falei que você não deve atacar o capitalismo. O capitalismo é um modelo de produção. E eu já gostaria de te falar que se você é daqueles que tem uma resistência muito grande para receber informações, é melhor você não assistir esse vídeo. No entanto, se você procura informação e não doutrinação, esmaga o like, curta o canal e vamos em frente. Veja bem, o capitalismo, ele muitas vezes é confundido com o liberalismo. A gente tem políticos que atacam veementemente o capitalismo como uma forma de levantar uma bandeira política falando que eles são contra o capitalismo. Olha, gente, o capitalismo ele se manifesta todas as vezes em que existe uma pessoa gerando emprego para outra. É dentro do capitalismo que existem conceitos que são criticados como o conceito de mais-valia. Como, por exemplo, a ideia de que um padeiro tem 2 funcionários. Esse padeiro tem 2 funcionários e o padeiro, no final do mês, ele consegue um lucro de R$5.000, mas ele paga para cada funcionário R$1.000. Aí a pessoa pensa, peraí, então teve mais-valia, né? Os funcionários, na verdade, eles tiveram ali um ganho menor do que aquilo que eles mereciam. Esse argumento ele é muito bonito na política. Se você vai fazer política com esse argumento, tudo bem, ele é muito bonito, mas ele não convence as pessoas. Ele só convence as pessoas do seu círculo. Porque se de uma hora para outra a gente tiver uma crise, aquele capitalista, dono da padaria, ele vai continuar pagando o salário mesmo sem ele ter os R$5.000 de lucro por mês. Então ele vai segurar o salário das pessoas. Ah, você é um babaca liberal, capitalista, você não é de esquerda, você não é progressista. Não é necessariamente isso. Eu estou julgando uma real com vocês. O dono do negócio, ele assume o risco do negócio. O problema todo é que nós estamos num nível tão desequilibrado de capitalismo em que o dono da empresa ganha 10 milhões e paga para cada funcionário ali uma mixaria, que as pessoas se assustam com o modelo. Mas o grande detalhe é que todo mundo que tem um negócio se identifica como capitalista hoje em dia. E se você fica usando sempre esse argumento de atacar o capitalismo, você nem sabe, mas você está atacando o seu tio que é dono de uma oficina que faz janelas e tem um funcionário. Porque ele pensa, eu sou capitalista. Eu encontrei aqui na minha cidade com o dono de uma oficina de eletrônica. Depois de estar longe de Ponte Nova por muito tempo, como eu também sou da área de eletrônica, ele me recebeu muito bem e ele falou, do jeito que estava não dava, né? A gente não podia nem contratar um trabalhador, porque eram tantas leis trabalhistas. Ele nem tem noção que, na verdade, para o microempresário, as leis trabalhistas são mais brandas do que para o grande empresário. Mas, enfim, todo esse argumento contra o capitalista, ele distanciou os microempresários da esquerda, ele distanciou qualquer pessoa que tenha o próprio negócio da esquerda, qualquer pessoa que tenha um funcionário da esquerda, porque ele dividiu da seguinte maneira, se você gera emprego, você é de direita, se você é empregado, você é de esquerda, mas você não pode ser de esquerda sendo empregado, porque senão você vai matar seu patrão e você vai perder seu emprego. É por isso, por esse argumento que eles estão ganhando. Agora entrando no assunto do vídeo, se você quiser saber mais sobre esclarecimento do capitalismo, por que não atacar o capitalismo? Esse é o vídeo anterior. Clica aí que você vai conseguir alcançar o vídeo anterior. Mas vamos lá. Capitalismo e liberalismo são coisas completamente diferentes. O capitalismo ele se manifesta no momento em que existe uma pessoa que é dona das máquinas e contrata pessoas para trabalharem por um salário. Então, as pessoas elas têm um determinado salário, uma determinada tranquilidade de pagamento por mês. E olha, essas pessoas, muitas vezes, preferem essa tranquilidade do que se lançarem no mercado como empreendedores. Eu sou uma delas. Durante a minha vida inteira, eu sempre tive um negóciozinho aqui, um negóciozinho ali. Pela primeira vez que eu tive a oportunidade de arrumar um emprego e ter uma tranquilidade de ter um salário no final do mês, não que eu não queira montar o meu próprio negócio, mas eu me senti mais tranquilo. Então hoje você pergunta para mim, o que você prefere, ser um grande empreendedor ou ser empregado? Eu prefiro ser empregado. Parece estranho isso. Eu sei que eu poderia ganhar muito mais me lançando no mercado como um grande empreendedor. Claro, o céu é o limite. Mas eu faço parte das pessoas que preferem ser proletariado do que capitalista. Ou seja, dentro do sistema capitalista, eu prefiro ser proletariado. Mas proletariado de quem? Hoje eu trabalho
para uma empresa que me respeita, que me valoriza, né? O meu patrão é um amigo. É uma coisa completamente diferente, obviamente, de você trabalhar numa empresa que você é somente um número. E isso, às vezes, causa aquela alienação de Marx. O grande detalhe é que não são todos os trabalhadores que estão nessa condição daquilo que o Marx teorizou como sendo uma alienação, que a pessoa está distante daquilo que ela gosta. Porque tem muitas pessoas no Brasil que trabalham para amigos, que trabalham para parentes. Eu vou dar uma ideia para você. No sistema capitalista da Itália, antes da União Europeia, a Itália era majoritariamente composta por empresas familiares de até 25 pessoas. Então ali tinha realmente uma pessoa, 2 ou 3 pessoas da família que eram os donos do capital, eram os capitalistas. E eles pagavam os outros familiares salários. Então é mais ou menos assim, olha, eu sou o dono, vou te contratar porque você é da minha família, mas você vai ganhar um salário, o lucro é meu. Essa relação é o capitalismo. E agora, por que as pessoas tentam confundir o capitalismo com o liberalismo? É porque normalmente o liberalismo ele traz uma reconfiguração do capitalismo. O liberalismo é uma coisa completamente diferente. O liberalismo significa diminuição do Estado. E com a diminuição do Estado, a gente tem automaticamente o crescimento daqueles mais poderosos, porque a diminuição do Estado tira a proteção dos menores. Vou dar um exemplo básico para você de como funciona o Brasil hoje. Nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas criticando o custo Brasil, falando que ter um funcionário no Brasil é uma coisa absurda. Se você é empresário até determinada faixa, ou seja, se você é um microempresário, um microempreendedor individual, você nem paga uma coisa que chama INSS patronal. O tanto que você paga para ter um funcionário é um valor insignificante perto do que uma grande empresa paga para ter um funcionário. Essa disparidade, ela desconfigura o liberalismo. Por quê? Porque, de certa forma, o governo de um país não tão liberal, ele incentiva as empresas pequenas. Você que se achava capitalista liberal e que tem uma padaria e você é configurado como microempresário optante pelo simples, o governo gera um monte de benefícios para você que, se você caísse numa situação liberal e perdesse esses benefícios, você ia ter que concorrer de pau a pau com uma grande empresa. Então vamos imaginar que você paga R$1.000 para o seu funcionário e estou chutando valores aqui. No final das contas, esse funcionário custa para você R$1.400. Se a gente tivesse numa situação totalmente liberal, você pagaria mais que o dobro do valor do seu funcionário para ter o seu funcionário, porque o resto iria para o governo, porque aí tem o INSS patronal, tem um monte de contribuições e a coisa realmente cai naquilo que eles chamam de custo Brasil. Então, a diferença básica entre capitalismo é isso. O capitalismo é esse modelo em que alguém é dono da máquina e o outro trabalha e vende a sua mão de obra. O que trabalha e vende a mão de obra, ele tem a garantia de salário. O que é dono da máquina tem a expectativa de ganhar muito, mas também tem uma possibilidade de perder tudo. Já o que trabalha, não. O que trabalha está seguro ali pelo seu salário. No final das contas, se tudo der errado, ele ainda teria fundo de garantia, seguro-desemprego. Já o capitalista, ele tem um risco muito maior, mas a recompensa dele pode ser muito maior. Ele pode tornar-se rico e o outro realmente não sair daquele salário. Cada pessoa se identifica com um modelo. Tem gente que se identifica com a ideia da tranquilidade, da estabilidade. Essas pessoas, elas são proletariadas no sistema capitalista e são felizes. Já o cara que acha um absurdo, ele tem, eu tenho estudo, tenho inteligência, eu vou trabalhar para ganhar salário? Não, de jeito nenhum, vou montar meu próprio negócio. Ele teve essa iniciativa. Ele pode ficar rico, mas ele pode quebrar também. Né, o risco do negócio. Aí ele pode, por exemplo, ser analfabeto e contratar um monte de pessoas com pós-doutorado para trabalharem para ele, e ele ganha 100 vezes mais que essas pessoas com pós-doutorado. Essa é a configuração do sistema capitalista. E essas pessoas com pós-doutorado, às vezes, estão mais felizes ganhando salário e tendo a tranquilidade que vão ter o salário no final do mês, do que se elas fossem donas da empresa e tivessem que lidar, por exemplo, com os riscos do negócio, igual agora a gente está passando por esse momento aí em que muitas empresas estão simplesmente se fechando. Né? E o que é que o empregado tem para perder nesse momento? Bom, o cara da empresa que juntou ali grandes fortunas, está devendo empréstimos no banco, às vezes, etc e tal, máquinas, está tudo depreciando, tudo caindo. O empregado, ele tem o risco de perder o emprego
e depois ele corre atrás de um outro emprego. O risco e a recompensa nesse negócio. Eu não estou dizendo que o sistema capitalista é necessariamente uma coisa extremamente justa. Eu estou dizendo que é um sistema que tem risco e recompensa. Aí ele entra num problema muito sério, que é o descontrole do capitalismo. O que acontece? A classe capitalista, né, dentro do sistema capitalista, nós temos nós, que somos os trabalhadores, os proletariados, e eles que são os grandes investidores, que são os capitalistas. Eles se unem para tirar os direitos de nós, trabalhadores. Essa é a distorção. Porque num sistema onde eles já estão ganhando demais, quando eles se unem para tirar o pouquinho que a gente ganha, aí a coisa começa a apertar para o nosso lado. Esse é o problema do sistema capitalista. É por isso que o sistema capitalista ele precisa ser vigiado de perto. Ele precisa ser vigiado por um governo que represente a sociedade trabalhadora e não deixe, por exemplo, que um Temer retire os direitos trabalhistas, criando uma possibilidade de terceirização. É um governo que não deixe um argumento de que você perdeu o seu emprego com a garantia de um salário no final do mês é bom, porque agora você tem uma bicicleta para fazer entrega de lanches e você é dono do seu próprio negócio. Essa é a hipocrisia da coisa, entendeu? Então, nesse sistema capitalista, a falta de uma proteção ao proletariado, que é um dos personagens do capitalismo, é o grande problema. Então, o que o governo tem que lutar? É contra o sistema capitalista? Não, é contra o abuso do personagem capitalista. O capitalista, quando ele começa a abusar do sistema, é um jogo. Capitalista de um lado, proletariado do outro. Um não vive sem o outro. A prova disso é que hoje os capitalistas estão loucos porque o sistema parou, porque o proletariado está em casa. Então os capitalistas estão desesperados tentando convencer o proletariado que o coronavírus não faz mal. Olha só, o que acontece? No momento em que o capitalista ele toma o poder, igual aconteceu agora durante o governo Temer-Bolsonaro, ele começa a se impor demais sobre os trabalhadores. E aí a gente tem um desequilíbrio tão grande que já não está mais naquela situação que eu falei, que o cara estava ganhando no final do mês aquele salário e ele estava tranquilo, se sentindo confortável. Não, agora estão tirando aos poucos, gerando um desemprego alto para ter disputa por empregos. É isso que precisa ser vigiado. É o sistema capitalista? Não, não é o sistema capitalista. É o abuso de um dos personagens do sistema capitalista. Mas aí, falando mais do liberalismo, vamos dar umas dicas de como o liberalismo ele é danoso e ele deve ser criticado. O primeiro grande problema do liberalismo é que o liberalismo ele propõe essa ideia de que o Estado não deva proteger a parte mais vulnerável, que é o trabalhador. Se a gente parte para essa ideia que o Estado não deve proteger a parte mais vulnerável, que é o trabalhador, a gente parte para o liberalismo dentro do sistema capitalista. Ou seja, uma coisa não se confunde com a outra. O liberalismo é o desejo do personagem capitalista no sistema capitalismo. O liberalismo ele prejudica o personagem trabalhador no sistema capitalista. Agora, um governo trabalhista, ele é o desejo de um trabalhador no sistema capitalista. O governo trabalhista, ele é o desespero do empresário no sistema capitalista. Por quê? Com o governo liberal, os direitos dos trabalhadores, do proletariado, são retirados, as proteções do proletariado são retiradas, ou seja, o liberalismo ele desequilibra a balança do capitalismo para o lado do capitalista. Enquanto o trabalhismo, ou seja, um governo trabalhista, ele tenta puxar um pouquinho para o lado do trabalhador. Quando o trabalhismo exagera, ele cria a inviabilidade. Colocou o salário e os direitos trabalhistas num nível tão alto que o capital vai para fora. Quando o liberalismo exagera, ele cria um estado mínimo que começa a sacrificar a sua população e a população entra em colapso, que é a direção que a gente está tomando no Brasil agora. Mas o mais importante, não confunda liberalismo com capitalismo. O sistema capitalista, ele pode sobreviver de uma forma equilibrada, desde que exista um acordo que atenda os dois personagens, que é o dono da máquina, o capitalista, e o trabalhador da máquina, que é o proletariado. Como que é a possibilidade disso acontecer? É no momento em que você respeita as necessidades básicas e as necessidades médias do trabalhador sem agredir a lucratividade básica a um nível aceitável do empreendedor. Se você agride o empreendedor,
o empreendedor começa a influenciar para dar um golpe de Estado e tirar o governo. Se você agride o trabalhador, acontece o que está acontecendo hoje, uma revolta generalizada e a economia não anda, não pega no tranco. Então, sem equilíbrio a coisa não acontece. O liberalismo é o sonho do capitalista, enquanto o trabalhismo é o sonho do trabalhador. O grande problema hoje é que as coisas estão bem complexas. Por quê? Como o pequeno empreendedor, ele não entende que ele não é o capitalista, o dono da padaria, ele se acha o capitalista, ele não é o capitalista, porque ele é protegido exatamente por leis que permitem a ele ter vantagens competitivas sobre o dono de uma grande padaria. Então, se você é dono de uma padaria de bairro, se você é dono de uma loja de roupa que é microempresa, se você é dono de um supermercadozinho que é microempresa, você tem um conjunto de benefícios que um Extra não tem, que um Carrefour não tem, que uma Havan não tem. O que a Havan está lutando para que aconteça? Para que seja tudo igual. Ou seja, para que você pague o mesmo tanto de tarifas por ter um empregado, por exemplo, do que ele. Para que você pague o mesmo tanto de impostos do que eles. No Brasil, o imposto é progressivo. Se o liberalismo vence, automaticamente sua empresa torna-se inviável. Você não vai nunca conseguir comprar roupas pelo mesmo preço que a Havan consegue produzir com mão de obra escrava. Você nunca vai conseguir, com seu mercadinho de bairro, ter o mesmo preço de fornecimento de produtos que um Carrefour tem. A sua vantagem é exatamente um governo menos liberal que permite a você pagar menos impostos para você conseguir competir com o grande. Se a gente parte para o liberalismo, o grande te devora. Agora, e o sistema capitalista? Tem saída para ele? Tem. Você pode propor, por exemplo, um sistema no qual os meios de produção eles são do Estado. E aí a gente cai em um problema sério que o sistema socialista teve. Um problema sério que eu vou contar para vocês uma das coisas que são contadas para criticar o sistema socialista, que eu acho que é muito importante. O Estado escolhia politicamente quem que ia ser diretor de cada empresa. E vocês imaginam, se, por exemplo, o Estado fosse escolher politicamente quem vai produzir parafusos, fosse escolher politicamente quem vai ser o diretor do supermercado da cidade, aí você aumenta de uma forma absurda a possibilidade de corrupção, a possibilidade de facilitamentos. Então, um determinado grupo político que estiver no poder, vamos pensar hoje, se hoje fôssemos um sistema socialista, a pessoa que não apoiasse o Bolsonaro ia ter um preço diferente no supermercado. Só para vocês terem uma ideia. Uma falha que aconteceu na União Soviética, que é o símbolo da falha do socialismo. Um dos diretores escolhidos pelo governo recebeu como ordem a produção de não sei quantas toneladas de parafusos. A finalidade do parafuso é atender a indústria, né? O que o espertalhão fez? Ele fez um pequeno número de parafusos gigantes. Ele atendeu a expectativa, que eram tantas toneladas de parafuso. Só que nenhum desses parafusos foi utilizado pela União Soviética, porque eram parafusos de medidas gigantescas que só cumpriam a especificação que foi solicitada. A sua obrigação nesse ano, né, nesse quinquênio, é produzir tantas toneladas de parafuso. Então isso mostra para vocês que a coletividade ela é muito mais representada quando todos estão, cada um lutando para o seu benefício individualmente e com isso colaborando com a coletividade, do que quando você tenta escolher uma pessoa para pensar pelo resto do Brasil. Se hoje nós estivéssemos com uma pessoa pensando pelo resto do Brasil em termos de produção, Bolsonaro ia decidir, por exemplo, quantas canetas seriam produzidas. Bolsonaro ia decidir, por exemplo, quantos CDs daquela banda seriam produzidas. O governo Bolsonaro, obviamente, não ia produzir nenhum CD de rock, porque o rock leva ao satanismo. Então eu falo com vocês, é muito importante entender os conceitos, por mais que isso cause uma certa dor em nós que somos progressistas, porque se a gente continua atacando veementemente capitalismo e tentando confundir capitalismo com liberalismo, a nossa falta de conhecimento é a oportunidade que eles usam para destruir o nosso argumento. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal, queria te pedir desculpa se essa informação
te magoou, deixa os comentários, porque eu gravei esse vídeo exatamente por causa dos comentários que foram deixados no vídeo anterior. Muito obrigado aí e até mais.